Olá, graça e paz em nome de Jesus. Tema da nossa mensagem, a paternidade de Deus. Amém? Nesse dia chamado hoje, nesse início de domingo, nada mais justo de começarmos com a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem um filho quiser revelar. Amém? Meus amados, a palavra de Jesus que afirma que só Ele conhece a Deus. Amém? Ou seja, Ele, Jesus, é o único que pode revelá-lo. Meus queridos, a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por alguém, ou seja, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o revelou. João capítulo 1, versículo 18. Vale a pena vocês dar uma conferida para não ficar nas minhas palavras. Ou seja, meus irmãos, ninguém conhece o Pai senão o Filho, a não ser aquele a quem um filho quiser revelar. Amados, trocando em miúdos para que vocês possam entender, Jesus, o Filho de Deus, como sabemos, na qualidade de imagem de Deus, amém? Ou seja, é o revelador do Deus invisível. Ou seja, como o apóstolo João, né? Ele especifica, ou seja, na sua palavra, a divindade de Cristo como o verbo de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz assim que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Meus amados, nada mais justo de entendermos essa mensagem que Jesus é o próprio Deus. Amém? Meus amados amigos, até o apóstolo Paulo afirma em seus pensamentos, se você tiver uma Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, meus queridos, Jesus é o primogênito de toda a criação. O nosso textuário deixa bem claro que todas as coisas me foram entregues, ou seja, por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Oh, glória a Deus! E aquele, meus queridos, a quem um filho quiser revelar, ou seja, Jesus é o único que pode revelá-lo. Ou seja, meus queridos, Jesus, ele diferenciou aqui, se vocês prestarem atenção, à paternidade de Deus em quê? Em relação a si mesmo, e a paternidade de Deus, meus queridos, em relação aos seus discípulos, em relação também ao povo em geral. É isso que Jesus ele diferenciou desta forma. Jesus, meus queridos, simplesmente ele referia a Deus, ou seja, chamando-o de quê? De meu Pai. Meus queridos, com relação aos discípulos, simplesmente Jesus dizia assim: vosso Pai. Está escrito, meus queridos, para não ficar nas minhas palavras, João capítulo 20, versículo 17 diz assim, para que vocês possam entender melhor. Quando Jesus ressuscitou e falou com Maria Madalena, ou seja, de madrugada, ou seja, e perguntou, né, a ela, isso aí, no contexto, por que choras? Quem buscais? Jesus disse isso a Maria Madalena, e Jesus simplesmente disse, aí vem o que está escrito realmente no versículo João 20, versículo 17, não me detenhas, Jesus disse aí isso a ela, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Viu aí, meus queridos? Jesus, ele diferenciou a paternidade de Deus. Como? Primeiro, em relação a si mesmo. Segundo, em relação aos discípulos. Terceiro, e ao povo em geral. Ou seja, o povo somos nós, né, até os dias de hoje. Ou seja, meus queridos, Jesus disse meu Pai. E Jesus disse o vosso Pai. Amém? Jesus, meus queridos, nos ensinou que orássemos, ou seja, a Deus, chamando de quê? O nosso Pai. Jesus nos ensinou isso, que orássemos como dizendo o nosso Pai, o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Meus amados, e simplesmente, se vocês tiverem uma Bíblia, é bom vocês conferirem, porque Jesus, nas últimas palavras que Jesus ele proferiu na cruz do Calvário, ou seja, ele entregou-se ao Pai
com as seguintes palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. E depois, meus queridos, na sua ressurreição, Jesus disse a Maria Madalena que transmitisse a seguinte mensagem. Olha aí o ID. Primeiro, começou por Maria Madalena, o ID do Senhor. Primeiro aos discípulos. E chega para vocês neste momento. Eu subo para o meu Pai. Jesus disse isso. João capítulo 20, versículo 17. Antes de subir, meus queridos, Jesus, ele pregava, ele curava, ele libertava, ele abençoava as pessoas. E hoje, nesse dia chamado hoje que fez o Senhor, ele ainda faz isso. Em nome de Jesus, em nome dele, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar o seu santo glorioso nome. Até hoje, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus abençoa. Amados, a palavra de Deus diz em Marcos, se eu não me engano, capítulo 5, versículo 36, não temas, crê somente. Amém? Minha pequena oração para que vocês venham tomar posse de tudo que saiu aqui, para que vocês venham colocar no seu coração, meus amados amigos. Em nome de Jesus, essa é uma pequena ministração da parte do Senhor para o seu coração. Jesus, ele salva, ele liberta, ele cura os humildes. Amém? Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço.